Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá de Biúna, da minha cidade natal, onde eu cresci. E conheço ela desde pequenininha quanto mais eu acompanho ela, mais eu admiro ela, gente. Ela é terapeuta especialista em PNL, hipnose clínica e psicanálise. Só. Simples assim, né? E além disso, gente, ela também é autora do livro Use a Mente a Seu Favor. Só o título já diz tudo, né? E também mãe do Guilherme e do Gustavo. E, gente, essa pessoa eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo bacana aqui pra vocês. Depois, no final, eu vou deixar também o contato dela. E vai ter muita novidade aí também que ela vai trazer pra vocês. E acompanhando as redes sociais, com certeza vocês também vão ser admiradores dela. Então, seja muito bem-vinda, Mariana Giancoli. Que honra tê-la aqui hoje. A honra é minha, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Imagina, de verdade, um prazer. de coração. Primeiro, para te reencontrar, Verdade. depois de anos sem se ver. E segundo, porque é uma ocasião que a gente tem a possibilidade de trocar também, né? Com certeza. É, Inspirar obrigada. outras pessoas também, né? Muito obrigada Acho pelo que convite, de verdade. Esse é o nosso propósito sempre aqui. Exato. Imagina. Mariana, eu não sei quem vai estar assistindo, então não sei se as pessoas já te conhecem. Então, se você puder se apresentar, contar um pouquinho como que você caiu aí nesse ramo, né, de autodesenvolvimento, de falar sobre psicanálise. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Tá. Bom, meu nome é Mariana Giancoli, eu hoje atuo como terapeuta com essas especialidades. A escrita do livro veio porque eu sempre gostei muito de escrever, né? E a minha primeira formação foi como jornalista. Então, se eu for contar lá um pouquinho, para resumir, desde o começo, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, eu decidi fazer jornalismo, pelo amor à escrita. Né? Não sabia o que seria, né? Hoje eu vejo o porquê de tudo isso, né? Hoje eu entendo que o quanto o jornalismo contribuiu para que eu pudesse colocar e expressar no papel aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estudo e transmito de alguma maneira nova, né? Nesse material. Quando eu fiz o jornalismo, a minha pretensão era trabalhar em jornal, trabalhar na área de comunicação das empresas, e assim foi. Sempre trabalhei em departamentos de marketing, de comunicação, sabe? De algumas empresas. Fui para São Paulo, trabalhei em multinacional. Aí eu já estava casada nesse período, então eu tive meu primeiro filho. E aí eu falei, não, agora eu preciso trabalhar aqui na região para ficar perto, para ver meu filho crescer. E eu entrei numa empresa, né, que é uma rede de supermercados, São Roque, para trabalhar no departamento de comunicação. E eu comecei a trabalhar lá. Eu estava perto de Biúna, né? Ia para São Roque todos os dias. Meu filho era pequeno e ali eu falei, vou aposentar aqui. Estou num departamento que eu gosto, faço aquilo que eu sei e tá tudo ótimo. E ali eu fui crescendo, sabe? Fui ganhando espaço, fui tendo autonomia, né? E chegou um momento que eu comecei a me sentir insatisfeita, mas era comigo, sabe? Eu chegava lá e eu falava, poxa, e aí, né? Vai ser só isso, né? Quer dizer, o meu plano inicial era aposentar aqui, mas vai ser assim mesmo? Será Nem que sempre o que a gente planeja é o que acontece. a resposta final nunca é nossa. E esse incômodo que você sente, acho que muita gente sente quando percebe que já tá na hora de ir para um próximo passo, né? Exatamente. E aí? E aí eu comecei a me sentir frustrada, assim, sabe? Eu falava, gente, isso aí é muita ingratidão. Eu tô num lugar que é ótimo, eu recebo um bom salário, eu tenho pessoas que me respeitam aqui, sabe? Eu tenho uma previsão de ficar aqui para sempre, né? Enquanto eu quiser trabalhar, carteira registrada, benefícios, tudo isso. Como que eu posso não estar feliz aqui? E mesmo com o filho pequeno, era tranquilo? Era tranquilo, porque como eu tenho minha mãe e minha sogra na cidade, né, eu tinha sempre o respaldo apoio. delas, meu marido também sempre trabalhando em Biúna, tendo essa logística mais fácil. Então eu ia para São Roque de manhã e ficava lá até o final do dia e voltava para casa no final do dia, né? Já tinha. Aí aconteceu que eu tive meu segundo filho, então já tinham 2 filhos, né? A casa em Biúna, o trabalho em São Roque, né? A família ali administrando tudo isso. Mas aí o incômodo foi na sensação de estagnação. Eu me senti estacionada. Eu falei, poxa vida, para onde vai a minha vida? E foi ali que começou a retomar o hábito da leitura, sabe? O primeiro passo que eu dei quando eu me senti insatisfeita foi, vou começar a ler. E eu peguei um livro
que foi uma indicação de um primo, ele falou, olha, esse livro é muito legal, ele trabalhava como coaching na época, ele falou, por que você não lê? Eu falei, indicação dele, ele é do desenvolvimento, eu vou ler. E eu comprei o livro e li. E aquele livro chama Inteligência Positiva, eu até conto no meu livro essa experiência dessa leitura. E foi maravilhoso, assim, foi o primeiro que fez uma transformação mental mesmo. Amei o livro, mandei um e-mail pro autor do livro, ele é americano, e ele respondeu, né? Falando, olha, gosto muito do Brasil, um dia espero estar no Brasil e tal. E eu falei, muito obrigada por escrever o livro que você escreveu, porque ele me transformou. Foi o primeiro eu passo. gosto de falar de livros também, porque os livros também transformaram a minha vida. E eu falo que, às vezes, o que a gente aprende em um livro, você não aprende em uma faculdade de 4, 5 anos, É verdade, né? é verdade. É incrível. E que legal que você teve, né, essa coragem de mandar um e-mail, de agradecê-lo. Sim. Porque, às vezes, a gente fala, gente, o não a gente já tem, né? É lógico. E eu acho muito bacana para a pessoa que escreveu também ter um feedback, saber a importância que ela causou na vida de alguém. É, exatamente. E depois tiravam um sarro de mim e falavam, você acha que é ele que respondeu? Eu falava, eu acho. Sabe por quê? Porque foi tão simples, foi tão genuíno, assim. E depois eu fiz um curso com ele, sabe? Então eu conheci esse autor, assim, foi online, mas eu vi na simplicidade, o propósito da vida dele era contribuir. Sim. Aquele livro era só uma ferramenta que ele usou, sabe? Legal. Então, foi muito legal essa experiência. E foi um primeiro passo que eu dei, voltar a ler. Porque eu estava estacionada, eu estava, né, sem propósito de vida, eu estava acomodada, enfim, e insatisfeita. Essa era a palavra. E aí foi um livro atrás do outro, né? Assim foi um ano. Depois eu falei, quer saber? Eu preciso agora entender melhor um conteúdo. E aí fui fazer meu primeiro curso, que foi o de programação neurolinguística. Então, quando eu fui fazer meu primeiro curso de programação, eu já volto preparada para atender o público, né? Eu já tenho o título de terapeuta. Mas eu falei, não, só isso não basta. E fui fazer o hipnose clínica, né? E fui fazendo, foram 2 anos, assim, de estudo, de preparação né? para... Essa questão da PNL, né, que é Programação Neurolinguística, muitas pessoas me indicaram, desde a época que eu estava fazendo o MBA, porque eu sempre gostei também, né, de falar com as pessoas, de me comunicar, embora não goste de jornalismo, essa parte já acho um pouco assim, mas sempre gostei de me comunicar, de inspirar outras pessoas. Eu falei, e o PNL, ele te ajuda a se conectar melhor com as pessoas. Mas tem muita gente que não faz nem ideia, e eu confesso pra você que eu ainda não fiz o curso, mas eu tenho muita vontade de estar na minha listinha lá de coisas pra fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a PNL na prática, o que isso te ajudou na sua vida. Bom, a PNL ela é um conjunto de ferramentas que auxiliam você na comunicação, tanto interna, para você começar a ter um discernimento melhor dos seus pensamentos, certo? Porque o ser humano é um universo inteiro, né? Dentro dele. A gente não é só aqui o que se vê, a nossa aparência, o físico, a matéria. A gente é tudo que tá aqui dentro. E tá onde? Tá nesse órgão chamado cérebro, nesse sistema chamado mente. E a PNL, ela reúne uma série de recursos para você aprender a administrar melhor. Será que isso que eu estou pensando é viável? Será que isso não... Eu preciso de um filtro aqui. Como eu posso me expressar com a Camila de uma maneira que ela vai me entender melhor? Então, eu me conheço mais, eu uso esses recursos para melhorar a minha comunicação interna e, consequentemente, a minha comunicação interpessoal também, né? Com as pessoas com quem eu preciso interagir. Legal. E assim, um baú do tesouro, cheio de ferramentas, sabe? Mas ferramentas práticas. Práticas, no sentido assim, se você falar pra mim, Mariana, eu tenho um pensamento negativo constante, toda vez aparece pra mim, eu vou te dar uma ferramenta, então você vai fazer isso, isso, isso. É quase uma receita de bolo. E aí você vai fechar o olhinho, e pronto. Você vai começar a se dominar, né? E a também se expressar de uma nova forma. Que legal, fantástico. Neurolinguística por quê? Porque é neural. Linguística porque é uma comunicação, né? E programação por quê? Porque a gente, desde o nascimento até agora, a gente já tem uma programação. A gente vai sendo programado, né, dia após dia. Exatamente. Entendi. E essa programação, ela já está instalada. Então, eu não mudo o que foi programado na minha infância. Porém, eu tenho hoje o recurso de fazer uma nova programação. Eu não preciso trazer o que não me faz bem. E ter um discernimento também, né? Do que não pertence a mim, mas, né, aprendi aquilo com os meus pais, mas para mim não faz mais sentido hoje. Então, hoje eu vou ressignificar
Isso que eu Isso. aprendi, né? Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido. Isso. Legal. É uma nova programação. Na PNL, né, a gente chama reprogramação. Eu programo de novo o que não tá legal, né? Legal. E a parte da hipnose, o que trouxe, assim, de vantagem para você aí no seu trabalho? O que você enxergou na hipnose para se interessar por isso? A hipnose foi meio que uma emenda. Aí eu já concluí a PNL e falei, peraí, isso aqui me interessou. É uma ferramenta também, né? Que nada mais é do que um estado relaxado da mente. O estado hipnótico é você estar relaxada, numa frequência cerebral tão tranquila que você abre portas e se permite tratar questões que, às vezes, racionalmente, você não quer tratar. Entendeu? Então, tem dores que são tão profundas que as pessoas não querem falar sobre elas. Não querem nem reconhecer, ou talvez nem lembrem. Tem coisa que tá bloqueada. A hipnose, ela abre essas portas, sabe? Sim. E eu uso como uma ferramenta num processo terapêutico, né? Quando uma pessoa, ela vai lá e eu já percebo que é uma ferramenta que faria sentido para aquele paciente, eu indico a hipnose clínica. Então, ela é uma forma de ser usada como... ela é uma ferramenta terapêutica, né? Para que você possa acessar coisas que talvez talvez numa outra linha de terapia não funcione tão bem. Sim. Eu tive já algumas experiências com hipnose, foi fantástico. Ah, gente. já fez? Mudou completamente a minha vida. Eu tinha fobia de barata, já até falei isso aqui também no podcast, né, pra quem assistiu o meu com o Juliano. E assim, em questão de uma sessão, eu resolvi, né, o meu problema. Porque, na verdade, na barata, ela só representava alguma coisa lá no meu passado, mas o problema não era ela. Mas pra mim, era muito forte. Então, a partir do momento que eu ressignifiquei isso, acabou minha fobia. Acabou, assim. E antes eu tinha pavor, assim, a nível de você falar, ó, pode ser que tenha uma barata aqui. Eu ia embora na hora, eu não ficava na sua casa, entendeu? Então, assim, as pessoas falavam, nossa, que exagero. Eu falo, gente, você não sabe o que isso é fobia. É fobia. Né? Então, assim, quem tem sabe, respeita. Mas depois que eu conheci a hipnose, eu indico para as pessoas. Só que também tem um outro lado. Tem muita gente que às vezes tem um preconceito da hipnose e julgam, né? E falam assim, cuidado com isso aí, né? Não é muito legal, a pessoa vai acessar coisas. Às vezes, já vi gente falar assim: cuidado, que senão você vai entrar, você não vai colocar você num buraco e você não vai conseguir sair de lá depois. E eu falo, gente, calma. Então, assim, eu queria que você desmistificasse algumas coisas aqui pra gente também, porque como você é terapeuta, você sabe que isso jamais seria pra prejudicar alguém, Claro. né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você falou disso, me lembrou de uma paciente minha uma vez, uma idosa, que ela foi encaminhada para mim justamente por conta da hipnoterapia, né? Porque a hipnose na terapia, a gente chama de hipnoterapia porque é a ferramenta da hipnose para trabalhar numa questão terapêutica, né? Numa melhora dali de alguma dor emocional. Porque a hipnose pode ser usada de várias formas, né? Até no Sim. entretenimento, né? Porque acho que é isso que as pessoas têm preconceito, que conhecem de ver lá na TV uma hipnose de brincadeira, né? Que às vezes a pessoa acaba agindo de uma forma que ela não agiria naturalmente se ela não tivesse hipnotizada. Se não E isso tivesse. assusta a pessoa. Fala, nossa, tô saindo do meu livre-arbítrio, né? E aí tem a questão do entretenimento, ela é uma causa, assim, de muito preconceito, né? Então a pessoa fala, mas como assim, né? O cara lá comeu a cebola achando que era maçã, porque estava hipnotizado, e como é que você vai usar isso na minha terapia? Então existe esse preconceito. Mas essa idosa que eu ia contar, essa paciente, ela chegou e falou assim: olha, me mandaram passar aqui com você, porque dizem que você faz hipnose, mas eu não vou fazer, eu só vim te contar. Já chegou, já no bloqueio. Isso não é de Deus. E eu já ouvi muito isso também, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, eu não vou fazer. Falei, tudo bem. A gente não precisa fazer só hipnose, né? A gente pode usar outras linhas. Tem a PNL, tem a psicanálise mesmo, né? E aí ela foi se soltando, até que chegou um dia que ela falou pra mim, Mariana, eu confio tanto em você que eu quero. Hoje eu quero. Eu falei, ótimo. E desde o primeiro dia que eu fiz, né? Ela faz a psicanálise porque é uma análise mais contínua, né? Então são linhas diferentes de terapia. E aí ela falou, agora, eu não posso contar para as pessoas que eu faço hipnose, porque ela tem uma crença de que aquilo não é... Mas ela fala, me faz tão bem, sabe? Então, de vez em quando, ela ainda pede, porque ela fala, não, aquilo me libertou naquele momento. E hoje eu tô com esse problema, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso conduzir? Então, você vê, ela quebrou... ela entendeu o que é na prática, porém a estrutura mental, a programação de que a vida inteira eu escutei que isso não é de Deus. Então, como é que agora eu vou confiar?
Então, é a prática e a teoria caminhando juntas, né? Sim. E a verdade é que é só a mente relaxada, não tem nada para onde você vá, não tem nenhum lugar para onde a pessoa vai, ela não perde a consciência, né? Eu senti isso durante a sessão. Eu até falei, nossa, eu achei que eu ia ficar, sei lá em Nárnia, né? Sim. Mas não, você fica ouvindo a pessoa, você tá consciente de que você tá ali naquele espaço, naquele meio, naquele horário. Então, assim, não é uma coisa, né, assustadora. Não, você só fica um pouco mais relaxada, né? Você Exatamente. dá um soninho, fica molenga e tal. E aí que entra, porque a gente desliga, né, o racional, que é aqui. A gente tá aqui as duas conversando, né? A nossa frequência cerebral aqui tá Sim. super ativa. Você tá me perguntando, tô respondendo, eu tô elaborando, você também. Então a gente tá aqui numa frequência muito ativa. A hipnose é como se a gente tivesse reduzido um Sim, pouco tem mais. os níveis, né? Tem o os beta, níveis, delta, isso. theta, enfim. E aí você vai chegar num momento que você. Bom, agora eu consigo falar sobre esse assunto, porque eu estou aberta e relaxada para poder tratar isso. E essa é a finalidade da hipnoterapia, né? A hipnose num processo terapêutico. A pessoa relaxar e acessar e, se possível, já tratar ali, né? Como aconteceu com você. Naquele momento, Sim. aquele assunto que estava causando um mal-estar, né? Exatamente. E é legal quando a gente ressignifica, né, uma situação. Aconteceu comigo, um negócio foi assim, tipo, há 2 semanas, super recente. E às vezes eu percebi que quando eu tô, sei lá, fazendo algum procedimento estético e eu sinto dor, e eu falo pra pessoa, falo, para, tá doendo. E se a pessoa não para, na hora ali, instantaneamente, eu fico angustiada, começo a chorar e eu falo, por que que eu tô assim? Não é possível, eu sou adulta, né? Não tô sentindo uma dor absurda. Alguma coisa tem. Aí eu fui trabalhar isso na hipnose. Aí eu comecei a lembrar uma cena da infância que meu pai tava fazendo cosquinha em mim. E eu falava, para. E ele não parava. Mas era uma brincadeira, óbvio. Não foi nenhuma, né, com maldade. Só que aí eu acabei chutando a cara dele sem querer. E eu machuquei ele. E isso me fez me sentir mal. Então, olha só a situação. Depois de anos, mais de 20 anos, cada vez que eu passo por uma cena assim que lembre aquele momento, eu falo, tipo assim, se você não parar, eu vou me sentir mal. E aí começa a me dar essa angústia. E viu? Foi uma porta Olha que só. abriu num processo hipnótico. Não era eu algo que você. jamais ia lembrar disso racionalmente aqui, É. entendeu? Só que aí eu comecei a ressignificar. Opa, peraí. Tá tudo bem, né? Eu era Não tem nada criança, demais acontecendo. Eu era criança, só tava com Não medo de fiz por machucar mal. alguém. Então, assim, é incrível como a hipnose é libertador mesmo. Você sabe que uma vez eu atendi uma moça que ela me procurou para fazer hipnose, porque tem pessoas que vão porque é uma terapia. Então, independente de qual é a ferramenta usada para elas, é independente. Elas só querem curar aquela dor, né? Sim. Mas tem gente que vai específico porque fala, não, eu só vim porque aqui tem a hipnose, né? Uhum. E aí, ela me procurou porque ela falou assim, olha, eu não consigo me relacionar com as pessoas, não consigo. Ela tinha um relacionamento afetivo, mas ela falou, não consigo me abrir, eu não consigo, sabe, viver bem, eu não consigo ter prazer com essa pessoa, eu não consigo, sabe, essa pessoa me toca, me incomoda. E é uma pessoa que eu gosto, eu não quero ficar o tempo todo. Com certeza não tem nada a ver com a pessoa, Não tem a ver né? com a pessoa, não quero rejeitar, sabe? Mas eu rejeito, como eu sempre rejeitei. O que acontece? Pronto, num processo terapêutico, hipnótico, ela foi indo para um lugar onde ela sofreu um abuso na infância. E ela começou a lembrar da pessoa correndo atrás dela. Ela tava de saia, da pessoa puxando a saia, ela escondendo embaixo da mesa e a pessoa puxando. Então, na hipnose, ela acessou uma memória, como você, que tinha relação com o presente e estava afetando o presente dela, entendeu? Embora seja inconscientemente, inconsciente, né? Porque embora seja um episódio doloroso, ela escondeu isso. Ela guardou isso numa memória que a gente chama de memória implícita, é uma memória escondidinha, guardada. Me dói, não vou lembrar. E o inconsciente guarda, né? Como uma camada de cebola. Você vai colocando lá no miolo e as camadas seguintes vão cobrindo. Exatamente. E tanto é que, assim, eu sou a favor de todos os tipos de terapia, né? Mas eu falo que essas terapias mais holísticas, que vão direto pro inconsciente, é mais rápido,
Porque até você acessar aquilo ali só na psicanálise é um pouco mais difícil, né? A psicanálise eu acho legal pra quem gosta de falar, pra quem simplesmente quer trazer, assim, a sua vida, né? Quer compartilhar. Às vezes só de ela compartilhar já resolve os Já resolve. problemas, Não, né? Ela mesma enxerga algumas coisas. Hoje eu percebo isso, que tem público pra psicanálise, tem público pra hipnose, tem público pra PNL. Tem pra todos. Então, que bom que você já tem os três, né? Você pode atender todo mundo. Mas é legal isso. E assim, mas eu acho essas terapias mais profundas que entra mesmo no nosso inconsciente mais rápida por causa disso. Porque que nem, se eu for depender, e já aconteceu, né? Fiquei bastante tempo só trabalhando com a psicanálise, não eu atendendo, né? Eu sendo atendida. Uhum. E eu lembro que a minha terapeuta, quando eu falava pra ela sobre essa questão do não, para, e a pessoa não parava, ela falava assim, você já foi abusada? Você já foi? Eu falei, gente, nunca fui, tenho certeza, nunca fui. Só que o abuso não necessariamente tem a ver com relação sexual ou alguma coisa sexual. O abuso ali era meu pai fazendo cosquinha em mim e eu pedindo pra ele parar. Olha que coisa boba. Mas como que eu ia lembrar disso? Então, assim, não é um abuso, nossa, às vezes a gente... Não é uma agressão, né, uma mas violência. alguma coisa tinha, entendeu? No meu inconsciente, mas somente com a hipnose eu conseguia acessar isso. Né? Então, assim, encurtou o caminho ali pra mim. Encurtou o caminho, é exatamente isso. E a pessoa tem que estar aberta. Então, assim, Sim. se não se identifica, não tem problema. Tem outras, né? Outras linhas, né? Outros profissionais que atendem de outras maneiras. Agora, quem tá disposto, assim, recomendo muito. Eu também. Ai, maravilhoso. E me fale um pouquinho sobre o seu livro, porque eu ainda não li, né? Mas vou ler agora. Mas, assim, eu quero muito saber o que te fez, o que te motivou a escrever esse livro e o que ele traz, assim, de principais insights. Não vamos dar muito spoiler para as pessoas lerem também, mas só pra gente ter uma ideia. Claro, fica à vontade. Bom, o livro, ele foi escrito enquanto eu trabalhava nessa empresa que eu estava trabalhando, que eu estava insatisfeita. É uma empresa que eu sou muito grata, né, por ter feito parte dessa história. Fiquei lá por 10 anos. Ó, gente, combinando com o nosso estúdio aqui. Vamos deixar aqui, ó. E esse livro eu escrevi quando eu terminei as minhas formações, porque aí eu falei, peraí, eu aprendi muita coisa, preciso compartilhar. Daí entrou aquela coisa de não posso guardar isso pra mim. Mudou minha cabeça, mudou minha vida, né? E aí eu comecei a escrever. Mas foi bem despretensiosa, sabe? Eu fui escrevendo e aí eu falei, quer saber? Eu vou, né? Se surgir um material, se virar um conteúdo, eu publico. Né? Sim. E aí foi na pandemia que, por estar trabalhando em home, por estar mais, né, naquele período, né, que a gente ficou isolado e tudo mais, foi quando eu comecei a me dedicar mais para ele. Né? E aí consegui administrar melhor, né? Filhos, casamento, casa, né? Rotina, trabalho, que embora mais em casa ainda tinha expediente, né? Tava... E eu comecei a escrever esse livro. E aí, o que mais... assim, qual que é a mensagem principal dele? Eu trabalho nele a capacidade. Eu conto histórias de como eu comecei a descobrir de volta a minha capacidade, sabe? Porque foi também... Aquele momento que eu estava estagnada, sabe? Que eu falei, vou começar a ler. E aí eu fui lendo um livro atrás do outro, e de repente, vou voltar a estudar. Aí eu fui estudando, e aí... Vai se permitindo, você né? e você vai buscando se desenvolver. É uma decisão. Você tem que escolher. Né? Se entre assistir uma série na TV e ler um livro, eu posso escolher o livro... É uma decisão que vai me contribuir de alguma maneira. É claro que as séries também podem trazer um ensinamento. Só que elas também têm muito mais facilidade de liberar a dopamina, que você fica ali presa na recompensa do prazer de ficar, aqui tá muito mais confortável. Eu tô descansando, tô relaxando, tô vendo uma narrativa aqui, né, romântica, sei lá, né, de algum conteúdo aqui que me relaxa. Eu não preciso pensar muito. O livro eu já preciso pensar um pouco. Então... As pessoas têm decisões para tomar, né? E eu acho que esse livro, ele conta quando eu comecei a tomar a decisão de não aceitar mais aquele lugar de insatisfação, sabe? De inconformidade, que eu fui empobrecendo, sabe? O autor que escreveu meu prefácio, o Roberto Tranjan, ele é um autor, assim, um escritor maravilhoso, que eu admiro há muito tempo. E ele foi super generoso, porque, né, quem sou eu, né, pra ele escrever o prefácio? Eu mandei no e-mail dele meu livro e falei, olha, adoraria que você fosse o autor do prefácio. Ele, 15 dias depois, me devolveu. Que legal. E eu fui em palestra dele, né, a gente depois acabou se conhecendo, assim, nessas ocasiões. E ele falou uma coisa pra mim, uma vez, que eu nunca mais esqueci. No dia do lançamento do meu livro, ele falou assim pra mim, Mariana...
quando você conta que você estava estagnada, não é que você estava parada no tempo. É que quando a pessoa não lê, não estuda, não procura evoluir, não é que ela para. Ela regride, ela É emburrece. pior, né? Ela volta pra trás, sabe? E geralmente, assim, quantos anos você tinha nessa época que você começou a ter essa mudança? Ah, eu tinha uns 36. Então, e geralmente as pessoas pensam assim, né? A hora de estudar é ali, né? Uhum. Perto dos 20, a 30 anos. Depois disso, a gente tem que trabalhar. Gente, não existe. Não existe isso, né? Eu falo que eu conheço pessoas que às vezes entram na faculdade com 60 anos. Uhum. E, assim, não param. É. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho certeza que eu É. vou estar ali, né, no hospital, traz um livro pra mim já, né? É. Assim, com alguma certa idade. É. Porque, gente, desenvolver a nossa mente é contínuo. É. Porque senão acontece isso mesmo, Sim. você vai regredindo, né? Você E vai aí- regredindo. e mesmo assim, mesmo que eu já tenha lido um livro há 10 anos atrás, eu gosto de reler. Porque a nossa mente, ela é meio burrinha às vezes. Ela vai se perdendo na informação. Então, às vezes eu preciso acessar de novo. E é incrível como que, às vezes, a maturidade faz a gente ler o mesmo livro de outra forma também. Eu falo, nossa, naquela época eu não tinha entendido nada, agora eu entendo tudo desse livro. Uhum. Então, às vezes, eu percebo isso também. Então, é questão da gente se permitir mesmo, né? E se ler uma terceira vez, vai aprender de novo, de uma nova maneira. Porque a leitura, ela é Exatamente. viva, Uhum. né? E então, eu falei, gente, é verdade, eu não estava só parada, eu estava emburrecendo, eu estava regredindo, eu estava andando para trás e eu não estava percebendo. E o Uhum. livro conta a partir da onde eu comecei a buscar e decidir por ser uma pessoa melhor, que encontrasse essas respostas, Uhum. sabe? E é uma decisão mesmo, É uma né? decisão. Só que é uma decisão que as pessoas têm que entender. Ela é uma decisão diária. É. A cada momento você tem que tomar uma decisão. Então, não é uma decisão, eu li um livro e mudou minha vida. Não, 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 não. Uhum. Eu faço questão que os meus filhos, eles têm 11 e 8 anos. Eu faço questão que eles todo dia me vejam lendo. Porque eu quero que eles entendam que hoje eu tenho 42, né? Tô pra fazer 42. E eu ainda estudo. Uhum. Eu ainda quero me melhorar, sabe? Sim. E acho que esse é o maior exemplo, assim, de eles olharem, né? Eu até sempre posto, assim, no Instagram, eles, no sábado, que a gente acorda mais tranquilo, e eles estão em casa, e eles sempre sentam do meu lado, pegam um livrinho também, e vão lendo, e eu falo, pronto, ficou. Aí eles Ser viram. exemplo, né? Fala que exemplos arrastam, não tem como. E aí o livro foi pra isso, foi pra contar um pouco dessa trajetória, mas também é um livro que tem bastante técnica, ele é quase uma cartilha. Então é Ai, que legal que legal. se leia com caneta ou lápis, sabe, ó? Ai, que gostoso, eu adoro livro assim. Porque ele é interativo, né? Então, ó, vai ter Uhum. bastante exercício para a mente, porque a finalidade é use a mente como uma amiga, Uhum. sabe? Use a mente de uma forma saudável, use sua mente de uma forma benéfica, com equilíbrio, com coerência, com sabedoria. E para isso exige Uhum. método, exige técnica. A programação neurolinguística é esse conjunto, esse baú do tesouro de técnicas. Então, eu tenho bastante exercício de PNL aqui, sabe? Uhum. Tem algumas situações que eu conto para dar exemplo também, para mostrar. Tem depoimento de paciente, né? Ai, que legal, bem dinâmico. Bem dinâmico, Ele é um livro fácil de ler, rápido de ler, são 28 capítulos. Em 28 dias, se você ler um por dia, pronto, ele tá terminado, né? Você já Uhum. também fez ali os exercícios, né? Então, é uma leitura bem prática, né? Mas para mostrar o seguinte, olha, um dia, eu que estava emburrecendo, né? Peguei um livro e comecei ali o primeiro passo para me melhorar, Sim. sabe? Você também pode pegar esse aqui, ó, e ser um primeiro passo, né, para se melhorar. Então, toda pessoa que adquire meu livro ou que pergunta sobre o livro, eu falo isso. É uma oportunidade de você dar um primeiro passo. Ele não vai mudar a sua vida. Uhum. Talvez ele seja o primeiro passo, talvez ele seja um passo que vai fazer você despertar para algo novo, sabe? Então eu conto muitas situações, desde a minha adolescência, sabe? Quando Uhum. eu tinha um apelido de Magda, que era uma personagem de uma série que passava na Rede Globo nos anos 90, que ela era burra, sabe? E na escola que eu estudava, meu apelido na adolescência era Magda. E eu acreditava naquilo, sabe? Então eu sempre fui a pessoa. E é importante frisar que, assim, nessa época aí não tinha esse negócio de bullying, né? Não. A gente simplesmente aceitava as coisas Aceitava. E levava isso pra nossa vida adulta. É. Né? Eu realmente, por muito tempo também, eu falava, nossa, eu sou burra, eu sou incompetente. E aí, quando eu fui descobrindo o meu potencial, eu falei, opa, peraí, quem falou isso de mim? Como que tá a situação dessa pessoa hoje? Será que sou eu mesmo o problema aqui, né? E a gente também tem que saber deixar pra trás o que não faz sentido, né? Sim. Levar pra frente. Eu sempre falo, pra gente
saber fazer escolhas na nossa vida, né? Mas quando a gente é criança, a gente não entende isso, né? Então, na fase adulta, beleza, você sabe que a pessoa tá te fazendo mal, você vai lá e se afasta. Mas a criança? A criança, ela só vai ingerindo aquilo e aceitando como verdade, porque E ela ainda não reprimindo. tem... Exatamente. E o adolescente também, né? Que se não... Mas isso é importante até a gente entrar nesse ponto, Mari, porque você tem 2 filhos, né? Então, eu imagino que com todo esse seu conhecimento e sabedoria, você cuida disso para que eles não cresçam com nenhum trauma, né? Para que na vida adulta sofram igual a gente para ressignificar muitas coisas, né? Como que você lida com isso, assim, essa questão do dia a dia mesmo? Que eu vejo que muitas mulheres olham para os filhos como um problema. Ah, não posso fazer isso porque eu tô na correria, porque eu tenho filho. Não, porque eu tenho filho, porque tudo filho é um imprevisto. Eu falo, gente, como assim? Acho que imagina a criança se sentindo culpada por tudo que a mãe deixa de fazer. Né? Tipo assim, nossa, minha mãe não pode fazer isso porque ela tem que cuidar de mim. Minha mãe não pode fazer aquilo porque ela tem que cuidar de mim. E a criança acaba se sentindo uma culpa ali no meio da família. E não, tipo, né, um ser ali que trouxe luz para aquela família. E aí eu queria entender como que foi para você, né, desde que você começou a cuidar dos seus filhos desde pequenininhos ali. E quando você começou também a ter mais clareza sobre a nossa mente, que funciona desde ali até os 6, 7 anos, eu sei que é primordial ali para criar o inconsciente da vida deles. Como que você faz com que eles tenham uma vida mais leve, já usando essas técnicas dentro da sua casa? Tem tanta coisa para contar, mas assim, só para não estender muito, né? A gente tem que entender, o primeiro ponto é que os filhos, eles vêm numa geração diferente da nossa, né? Então, é meio estranho falar, sabe? Mas é como se... Eu não sinto que eu sou a profissional da casa que tem que ensiná-los o passo a passo para ter uma vida de qualidade. Muitas vezes eu aprendo com eles, sabe? Uma vez eu falei pro meu filho, Gustavo, faça isso aqui assim, desse jeito. Ele falou, mãe, eu não sou seu clone, eu vou fazer do meu jeito. Entendeu? Então, e aí são frases assim que às vezes vêm, sabe? Mas eles... é assim, quando uma mãe fala, eu não faço por causa dos meus filhos, eu não dou um próximo passo, eu não leio porque não dá tempo, porque eu tenho casa pra cuidar e criança pra cuidar, ela só tá fazendo disso uma desculpa, entendeu? O filho não é problema, a casa não é problema, sabe? O casamento não é problema, o trabalho não é um problema. Isso pode ser desculpa, né? Podem ser as desculpas que elas usam pra falar, não tenho coragem de dar esse próximo passo. Né? Nossa, falou tudo. Então, os filhos, eles são simplesmente, às vezes, a desculpa. Mas você tem razão, eles estão escutando que eles são a desculpa. Eles podem estar interpretando... Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi meu sobrinho falar isso. Né? Tipo assim, eu falo, nossa, coitado, né? Ele tá sentindo ali um peso, né, nas costas da minha irmã. Então eu falo, não é, né? Mamãe ama você. Então, assim... É complicado quando a gente não entende que a criança, apesar de ter 6 anos, 5 anos, ela entende as coisas, ela tá ouvindo o que a gente tá falando, né? Desde a primeira infância, como você falou, né? Onde a formação do caráter, né? De um ser humano, tudo eles estão absorvendo, né? Claro que a gente não vai acertar em tudo, entendeu? Ninguém é perfeito, Não vai. Qual que é a minha intenção como mãe, né? E vejo que meu marido também é igual. É a gente fazer o melhor que a gente pode, sabe? A gente faz o melhor, a gente percebe que, olha, isso aqui tem que dar uma atenção, a gente vai dar essa atenção. Se falar que a gente acerta, que a gente sempre fala a coisa certa, não fala. E o importante é, viva cada dia o seu dia. Então, hoje, o que eu posso fazer pelos meus filhos? Hoje, talvez eu possa fazer que eles me vejam lendo. Eu possa bater uma bolinha com eles e ver que eu tô ali. Eu posso ouvir alguma coisa, sabe? E eles estão assistindo, eles estão vendo que a gente tem a intenção de fazer a coisa certa, embora a gente vá errar. Né? Então, só de saber que a intenção é boa e que a gente está presente, que a gente dá a base e que a gente é uma família que luta para estar unida, sabe? É uma família que prioriza a família. E eu acho que isso já é cenário suficiente para uma criança crescer num ambiente saudável, né? Nem sempre é assim. Tem muitas mulheres, homens que acabam se separando. E aí? Mas e daí? Se eu tô separada, como é que eu ensino para os meus filhos que a família é algo unido, né? Vivendo um dia de cada vez, sabe? A maior lição que você deixa para um filho é tenha princípios, sabe? Então, se você ensinar seus filhos a terem princípios, é tudo que importa. Ainda que tenha acontecido um rompimento no casamento, né? Ainda que
as opiniões do pai e da mãe sejam diferentes, ainda que haja circunstâncias de conflito, de desafio, né? Porque vai acontecer, né? Sim. Então a gente sempre vai ter um probleminha para resolver, né? Uma situação, né? Um debate, uma opinião que é diferente um do outro. Mas mesmo assim, se você cria uma criança a ter princípios, então, olha, seja honesto, seja ético, seja leal, seja respeitoso, seja amigo, seja amoroso, sabe? Tenha comportamentos de bem. Sim. E essa é a lição que vai ficar, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas que ficam presas ao detalhe, assim, sabe? Ah, eu preciso mostrar meu filho como uma criança que se veste muito bem, que se porta muito bem com a educação, sabe? De verdade, eu não me importo em nada dos meus filhos serem crianças e correr e brincar, Se sabe? sujar. Se sujar. Pode ser, até ser que tenha pessoas que falam, poxa vida, mas ela não segura, né? Ela não dá educação. Gente, eles são crianças e eles têm o direito de ser crianças, desde que com Então, princípios. Não desrespeita o exatamente. outro, não invade o espaço do outro, sabe? Não. Mas assim, tem que entender que a criança ela não tem a maturidade de um adulto, né? Então, às vezes eu vejo mãe brigando com a criança, tipo assim, a criança foi pegar um brinquedo no mercado e o brinquedo caiu. Aí ela fala, você não era pra mexer. Mas assim, gente, ela só é uma criança querendo ver o brinquedo mais de perto, sabe? Então, assim, não tem a mesma maturidade que a gente, né? De saber que se você pegar a caixa de baixo, a caixa de cima vai cair, né? Então, Exato. assim, como que você vai gritar, brigar com uma criança que não tem esse entendimento Você defende ainda? o mercado que vende o brinquedo, mas você defende seu filho, que é uma criança que queria, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que as crianças, né, elas têm esse tempo de amadurecimento, mas, óbvio, coisas que a gente sabe que ela já tem um certo entendimento, que não é pra fazer. Ela sabe que não é pra fazer e tá fazendo, aí tem que chamar atenção mesmo pra Sim. educar, que nem Porque você falou. eles vão crescendo, eles vão começando a ter esse discernimento, sabe? Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, né? Sim. Mas ainda tá em formação, sabe? Então, por exemplo, o meu filho mais velho, ele sabe que provocar é errado. Só que ele é o irmão mais velho. E às vezes, a formação das emoções dele, o ciúme, alguma coisa que ele não tá sabendo lidar, faz ele provocar o irmão mais novo, ou bater no irmão mais novo. E aí vira uma briga. Então, a gente que tem a mente mais madura, sabe, precisa olhar pra essa cena e falar: poxa vida, ele sabe que é errado bater no irmão, ou provocar o irmão, ou cutucar o irmão. Mas o que tá acontecendo por trás desse ato? Né? Alguma coisa motivou, Alguma né? coisa motivou. Isso pode ser uma dor. Isso pode. E é aí que eu tenho que ouvir, né? Sim. Então, o ser humano tá em formação, sabe? Eu escuto mães falando: meus filhos são minha vida. Aí eu falo, gente, tem que corrigir isso. E a grande maioria. É. A grande maioria. E os filhos vão crescer. Vão crescer. E E aí, outra, né? não é a vida. A minha vida é minha vida. Eu amo meus filhos, mas cada um tem a sua vida. Eles não são a minha vida. A minha vida é a minha vida, a vida deles é a vida deles. Então, isso não altera o amor, sabe? Sim. Questão eu não posso falar e usar como desculpa, meus filhos são a minha vida, então meu foco, meu tempo, minha energia é só pra eles. Não, a minha vida é minha vida. Amo minha família, cuido, faço o melhor que eu posso, vou errar. Cada dia o seu dia, né? Posso melhorar amanhã. Sim. E assim a gente vai construindo uma convivência, né? Ou uma sociedade mais saudável, sabe? E uma coisa que prejudica muito também é comparação. Aí a pessoa que vive na rede social, ela não percebe que ela dá os filhos como desculpa, mas que o Instagram tá tomando a maior parte do tempo dela. Sim, é verdade. Entendeu? Então ela fica ali 40 minutos no Instagram, mas ela não consegue ler 40 minutos, fazer uma aula online de 40 minutos, né? Ou brincar com os filhos 40 minutos. Mas ela usa de desculpa. Ai, não tenho tempo. Mas aí na rede social fica ali. Então, é isso que é incongruente, né? Uma pessoa que não quer realizar algo porque ela deve ter uma lista de desculpa, mas onde ela tá investindo esse tempo de forma errada é que é a verdadeira razão. Sim. Da vida tá estagnada. Exatamente. Não, perfeito. E assim, você entrou num ponto também que eu acho interessante a gente falar, que é essa questão da desculpa. Às vezes você dá desculpa por quê? Porque você tá com medo de dar o próximo passo, ou porque você não se sente capaz. Então tem muitas questões de crenças limitantes, né? De que a pessoa, ela arranja qualquer desculpa para não dar aquele passo. Mas o que eu percebo, que geralmente, eu sou mentora empresarial e a maioria dos meus clientes falam, por que você não fez isso ainda? Porque eu tenho medo. E se não der certo? Então, assim, eu vejo que o medo trava muito as pessoas. Mas muito. E eu falo, gente, qual é a pior coisa que pode acontecer se der errado?
Qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí quando a gente começa a conversar, eu falo, viu, não tem por que você parar. Mas ainda é algo que é um gatilho ali. Às vezes vem alguma coisa, a pessoa fala, não vou, acabou aqui, para aqui. E vocês não têm noção do tanto de coisas que essas pessoas perdem de viver, Eu de acredito. experienciar. Então, assim, o que você pode trazer aqui de dica para essas pessoas que têm esses medos que impedem ela? Às vezes a pessoa aconteceu esses dias, uma cliente minha falou, cá, me chamaram para palestrar num lugar fantástico e eu me pagar mais de 500 pessoas. Eu falei, não. Eu falei, o quê? Como assim? Você falou, não. Eu quase bati nela. Eu falei, não, calma. Respira, né? Eu falei, por que você falou não? Porque eu fiquei com medo, porque eu não gosto de falar em público. Então, assim, isso eu tô dando um exemplo, mas são diversas opções, assim, que eu poderia estar de exemplo aqui, de pessoas que perdem oportunidade. E às vezes era aquela oportunidade que ia mudar a vida dela, sabe? Então, o que você pode trazer aqui de dicas para quem se trava, assim, por conta do medo? Você sabe que eu recebo também no consultório tantos casos de medo. E aí, eu até lancei um treinamento sobre medo, sabe? Eu vi online. no seu Instagram. Eu lancei porque eu falo, gente, o medo tem que ser tratado. O medo é como se fosse uma cerca que você coloca na sua vida e você fala, dessa cerca eu não passo. E aí você... E existe o medo bom e existe o medo ruim, né? Então... Existem dois tipos de medo. Existe o medo que é o medo instintivo. Ele é do instinto. Então, é o medo que vai proteger a sua existência. Sabe? Se você não tiver medo, você se joga da ponte, né? E acaba ali. Se você não tiver medo de atravessar a rua, você não olha para os dois lados e atravessa e pode morrer atropelada. Sim. Né? Então, o medo instintivo, do instinto humano, te protege. É ótimo, necessário para nossa sobrevivência. Esse é o bom. Só que aí o que acontece? Existe um medo psicológico, que é aquele medo que você começa a projetar todos os riscos possíveis. Aí se der errado, e se alguém rir de mim? Aí tem que fazer o vínculo, às vezes, com a infância. Né? Por que uma pessoa, uma mulher adulta, profissional, competente, capacitada, tem medo de falar em público? Será que não tem um fiozinho lá que não foi cuidado? Né? Ou que está ligado e ainda atrapalhando o presente dela? Né? Mas o medo psicológico é essa cerca. É melhor não fazer. Melhor não ir. Melhor não tomar essa decisão. Né? E isso me lembra muito até uma técnica de PNL, sabe? Que eu usei no dia que eu decidi sair da empresa que eu trabalhava e falar, agora... Que é uma decisão muito difícil, né? Muito difícil. Porque tinha todo um conforto, uma estabilidade, uma garantia ali, né? E aí eu falei... Chega, já fiz minhas formações, já estava atendendo, mas eu atendia fora do expediente, então eu já estava atendendo num consultório, no período da noite, no sábado, e a minha vida estava assim, eu trabalhava de segunda a sexta para eles, lá em São Roque, voltava para casa no final do dia, atendia, e nessa correria. E aí eu falei, não quero perder o equilíbrio, também a vida não é só isso, eu preciso tomar uma decisão, ou eu sou funcionária, ou agora eu vou ser autônoma e fazer a minha história. E foi nesse dia que eu comecei também a perceber uma coisa muito importante que foi acontecendo comigo. O medo me dominava e me manteve ali por muito tempo. Porém, eu descobri que o oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. E foi nesse período da minha vida que eu descobri o quanto eu estava distante de Deus. Sabe? Porque eu tinha estudado tanto, eu já tinha escrito livro, eu já tinha conquistado tanta mudança, eu já não estava emburrecendo mais, eu estava evoluindo, já não era mais a mesma Mariana. E aí eu falei, nossa, eu posso todas as coisas, né? E eu estava ali autossuficiente. Chegou um momento que, um dia, essa história é interessante, eu estava lavando a louça da minha casa. E aí eu coloquei um fone no ouvido para ouvir uma música, alguma coisa no YouTube enquanto eu lavava a louça, e começou a falar um evangelista, uma pessoa começou a falar de Deus ali. Entrou aleatório no YouTube. Não aleatório, você sabe que não aleatório, é, né? mas não ao acaso, né? Aos deucidências, né? Não por acaso, ele começou ali a falar, e eu tava com a mão molhada e lavando, eu falava, ai, não queria escutar esse cara. Só que continuei, né? Sim. E aquele tema, e aquele assunto, e aquela fala, e foi me introduzindo, e ali eu falei, gente... Nessa história toda, eu tinha esquecido de Deus, eu tinha esquecido que não tem nada a ver comigo o que tá acontecendo, que é Ele que tá me permitindo, é Ele que tá me evoluindo, é Ele que tá me dando, sabe, condições onde eu tava com a cabeça, sabe? Foi bem nesse período. E é muito rápido a gente se perder, né? Muito, incrível. Muito. Às vezes você tá ali ocupando tanto a sua mente que você esquece do principal. Do principal.
E eu lembro que aquele dia eu tirei o fone, terminei de lavar a louça, eu fui pro meu quarto e eu ajoelhei e falei, Senhor, nunca mais. Eu tô fazendo um compromisso, nunca mais eu me afasto, sabe? E eu fui procurar minha Bíblia, que tava numa prateleira há anos, guardada. E ali eu começo a ler, sabe? E desde então, cara, nunca mais eu parei. É um alimento diário. Uhum. A gente precisa do prato de comida para estar em pé. A gente precisa de Deus para ter discernimento, para ter uma vida espiritual plena, para ter paz, para amar o próximo. Eu não amo, por mim não amo, mas com ele eu amo, sabe? Sim. Por mim mesma eu não tenho paz nenhuma. Com ele eu tenho, sabe? Comigo mesmo não tenho inteligência. Com ele eu sou capaz. Então, esse processo aconteceu depois do livro. Por isso que eu escrevi um segundo livro, porque eu falei, não, eu preciso agora atualizar. As coisas mudaram, a minha forma também de pensar mudou, sabe? Sim. E ali foi que eu falei, não, agora chega. E ficou claro pra mim que Deus estava me pedindo para sair daquela empresa. Então, esse ato de sair, de pedir demissão, sabe, abrindo mão de tudo aquilo, foi um ato não de coragem, foi um ato de fé. Eu fui dar um passo no incerto, mas que era tão certo, sabe? Era tão certo que eu sabia que eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se meu consultório ia dar certo, eu não sabia se eu ia ter paciente para atender, se eu ia nada, eu não sabia nada. Mas eu fui com uma paz, com uma segurança, sabe? Com uma tranquilidade. Sim. E é isso que eu hoje eu acredito, assim, e nunca mais vou deixar de acreditar. Para a saúde da mente, precisa de técnica, precisa de ferramenta. PNL é um caminho, né? Como outras terapias estão também. Só que sem você ter fé, sem você ter um relacionamento íntimo e diário e constante com Deus, só técnica não funciona, sabe? E foi isso que aconteceu nesse dia que eu pedi demissão. Eu cheguei lá e eu sentei na minha mesa, a mesa do presidente era próxima, assim, da minha mesa. E aí eu falei, Senhor, não aguento mais, sabe? Tô cansada, tô insatisfeita, só que eu não vou pedir demissão. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso? E aquela conversa, desculpas, né? Mas naquela hora, eu fiz uma oração assim, falei, eu já tava, assim, muito, muito mais próxima de Deus, sabe? Já tinha uma companhia dele que era perceptível, sabe? Sim. E aí eu falei, mas Senhor, é o seguinte, se o chefe hoje vier pra cá, pra empresa, eu converso com ele hoje. Só que aquele dia ele não ia estar ali na empresa. Ele estava em São Paulo, ele estava em outras reuniões, sabe? Ele não estava ali. E eu falei, se ele vier, eu peço hoje. E aí acontece a grande resposta, né? Que Deus sempre responde. Meia hora ele entra. E aí acabou. Aí eu, né, coração... E assim, essa questão de pedir, eu sempre falo, Deus é o meu melhor sócio. E eu peço pra ele também, quando eu tô na dúvida, Deus... me mostra. E eu sempre brinco, né? Eu falo, me mostra com clareza que às vezes eu não entendo direito, né? E aí vem uma resposta igual essa que você falou, só que a gente também tem que saber ouvir, né? Então, assim, às vezes vem a resposta, mas você fala, não, mas não deve ser isso, né? Então, deve ser coincidência. Você se sabota, né? Então, você pediu, não pediu? Só que aí que tá o alimento. Sabe? Eu já estava me alimentando espiritualmente. Então, para mim, era assim. Era muito claro, né? Só faltava desenhar. Vá até lá e... Só que eu sou humana, então eu perdi o controle de mim. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei preocupada, ainda gerou dúvidas. E ele entrou na sala dele. O que eu fiz? Eu, antes de ir lá, tensa, tremendo e apreensiva com a decisão que eu tinha que tomar, eu fui no banheiro e fiz uma técnica de PNL. E ali eu me acalmei, sabe? Eu fiz um exercício, né? E eu... fui me acalmando, meu coração voltou a bater normal, minha mão parou de tremer, minha respiração ficou tranquila. É tranquilo pra você explicar pra gente essa técnica? Super. Ai, eu quero saber já. Já quero. É que assim, olha como que funciona, né? Algumas partes do nosso corpo, principalmente os nossos sentidos, né? Se comunicam com o cérebro. Por quê? Porque os 5 sentidos são os canais entre o mundo externo e o mundo interno. Então, nós somos um mundo imenso aqui internamente. Mas tem também o mundo externo que é imenso, né? Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente com o tato, com o paladar, com o olfato, você assimila e programa. E fica na tua mente, né? Então, por exemplo, uma comida que você comeu e não gostou, seu paladar identificou, você já associou. Isso aqui eu não como, que eu não gosto. Uma comida que você come e gosta, seu paladar falou, opa, isso aqui eu aceito. Toda vez que tiver, eu vou querer, né? Então, os 5 sentidos são esses canais, certo? E existe um exercício que ele funciona com os olhos, que é esse que eu fiz, né? Que é um exercício que, conforme você movimenta os olhos,
A mensagem que o seu cérebro recebe é daquilo que você está precisando. Então, para eu buscar naquele momento equilíbrio, que era o que eu precisava, porque eu perdi o equilíbrio, eu estava tremendo, eu estava tensa, apreensiva. Para eu buscar o equilíbrio, eu fiz um movimento com os meus olhos que levava meu cérebro a reconhecer. Mariana tá totalmente fora de eixo aqui. Mariana tá em desequilíbrio. Ela não está bem. Então, o movimento conduziu a minha tranquilidade técnica. E aí, filho, eu saí do banheiro, fui pra sala dele e com fé eu pedi demissão naquele dia, né? Então, e não necessariamente o medo sumiu 100%, né? Mas você conseguiu manter um equilíbrio pra Naquele conseguir momento. agir. É bem paliativo, assim, sabe? Ali eu tive que fazer aquele exercício pra poder sair do banheiro e tomar decisão e fazer em paz, sem ficar trêmulo, né? Sem ficar naquela. Mas, olha só que interessante os olhos, né? Se você, por exemplo, só lembrar, não precisa me falar, mas traz aí na sua memória o que você almoçou ontem. Você consegue trazer o prato de comida? Olha seus olhos. Foi buscar. Olha só, é verdade. Por quê? Te pedi uma memória. O que você almoçou ontem? Seu olho foi lá buscar. Seus olhos conversando com a sua mente, né? Se eu te pedir para criar, seus olhos vão para outro lado. Cria aí uma girafa com tromba de elefante. Você nunca viu, você tem que criar. Seu olhinho vai criar, né? Cria para você ver, né? A imagem de uma girafa, seus olhos. Nossa, é incrível. Foi buscar. Por quê? Porque o olho tá comunicando a mente. Criar tá de um lado, lembrar tá de outro. E o equilíbrio tá em todos os lados. Então, o exercício que eu fiz no banheiro nesse dia foi olhar pra cima, pra baixo. Fui contando tudo que tinha no banheiro. Pia, descarga, privada, sabonete, cortina, teto, lâmpada, chão, rodapé, piso, nananã. Eu fui contando. Nesse dia, no banheiro, eu contei 100 coisas. Mas o que foi o exercício? O movimento dos meus olhos, dando a volta. Foi dando sinais pro seu cérebro. E a minha mente foi entendendo, eu preciso de equilíbrio. E conforme eu contava, minha respiração acalmou, minha mão parou de tremer. E eu entrei na sala dele com equilíbrio, eu não entrei com medo, sabe? E aí a fé, que a gente precisa. Senão, nada funciona, nada. Caramba, uau. Bom, tá respondido, né, gente? Então, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas não vai despreparada. Então, assim, esse exercício te trazendo, né, essa calma, essa tranquilidade, um equilíbrio, vai te ajudar até ter mais clareza naquilo que você está fazendo. Porque imagina, no caso de uma palestra, você não pode entrar tremendo e gaguejando, você vai acabar ficando nervosa e vai ter que parar ali. Toda palestra que eu dou, eu faço esse exercício antes. Então, fazer esse tipo de exercício antes de uma palestra é fundamental. Fundamental. Nossa, que fantástico. Obrigada. Imagina. Por compartilhar. E a emoção, ela passa. Você vê, o meu medo ele ia passar, ou ele podia prolongar. Com a técnica, eu encurto esse processo, sabe? Em torno de 1 minuto e meio, mais ou menos, a nossa emoção ela já saiu daquele pico, sabe? Então, é como se fosse assim, eu comecei a ficar com uma raivinha aqui. Raivinha começa, só que ela vai subindo. Aí, na hora que eu explodir de raiva, eu vou machucar alguém. Depois a raiva vai passar, não vai? Esse processo pode ser longo ou pode ser curto. Quando eu percebo que eu tô aqui com raiva, ou tô com medo, ou tô angustiada, ou eu tô com alguma sensação, alguma emoção que tá me tirando do eixo, o contar, ele impede esse pico, sabe? Porque, vamos supor que eu ficasse na minha mesa ali, com medo de tomar aquela decisão e não fizesse exercício nenhum, sabe? E falasse, não é resposta de Deus, Exatamente. E aí, eu ia estar lá até hoje. Olha só um exercício, o impacto que causa na sua vida. Mas assim, que nem você falou de contar até 100, né? Eu já escutei muito isso. Conta até 100 antes de tomar uma decisão, antes de falar com alguém, antes de responder, né, alguma atitude que você não gostou. Então, assim, o contar até 100, ele já vai fazer com que você acalme um pouco a sua mente. E junto com esse exercício, contar 100 objetos, assim... 100 objetos. Olha a potência que isso traz, né? Então, eu achei fantástico, muito legal mesmo. E é importante a gente falar disso, porque realmente as pessoas estão ficando para trás por conta do medo. Do medo. E é um medo psicológico. Ele não te coloca em risco. Veja, né? Se eu não tivesse tomado essa decisão, usado uma técnica e tido fé de tomar aquela decisão... eu não ia experimentar, assim, sabe, tudo o extraordinário que eu experimentei, desde poder agora trabalhar na cidade que eu moro e almoçar com os meus filhos todo dia, de buscar na escola, de ter tempo, de fazer meu horário, de ajudar pessoas, sabe? Então, assim, é tão maravilhoso que eu vivo hoje, só que precisei naquele dia de fé, de falar, Senhor, segura minha mão que eu preciso aqui. E de técnica. Mas é importante a gente falar dessa questão da fé também, porque eu sempre falo assim, que
A intuição, ela é a conexão do divino ali com você. Então, quando você sente, né, que você precisa fazer algo, que você está incomodado, já é o divino te dizendo. Então, nada melhor do que você pedir para ele as coisas, né? Então, Deus me ajuda. Então, como que eu posso resolver? E às vezes vai vir uma resposta ali, né? Então, você saber também confiar. E essa questão da fé é muito importante. Porque se a gente não acredita, se nós mesmos não acreditamos, não vai dar certo. Né? Então, eu estudo muito essa questão de física quântica também. Então, o primeiro passo é você ter a fé. Você tem que acreditar que vai dar certo. E se você tem essa conexão com Deus, vai ser muito mais fácil, né, do que você ter que fazer isso sozinha. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que você tem fé, eu falo que 50% do caminho já foi. Não é? É verdade. Aí o resto é a atitude que você vai ter, as decisões que você vai ter dali pra frente. Mas a fé é um grande passo já que você tem, né? E eu gosto também de falar muito de Deus, porque eu sempre falo, né? Mas Deus mudou minha vida e eu também estava muito distante, mas muito distante. E tem duas formas de que eu falo de você se encontrar com ele: no amor ou na dor. E a grande maioria acaba indo na dor, infelizmente, mas que seja. O importante é se reconecte, gente, porque Deus, ele salva vidas. E às vezes você tá ali num momento de desespero e só ele vai te trazer essa clareza do que fazer ali. E eu nunca esqueço o dia que eu tava desesperada, com medo, angustiada, por conta da minha irmã estar internada, né, no hospital. E eu não sabia mais a quem recorrer, tentava falar com o enfermeiro, com o médico do hospital, eu tava assim, desesperada mesmo. E aí eu falei, bom, quem que me traz paz? Ele, né? Falei, então, vou pedir pra ele. Só que todas as vezes que eu tentava fazer uma oração, alguma coisa desse tipo, era o meu ego ali. Ai, faça isso, mas eu quero isso desse jeito, assim, assado. Né? E eu impunha o que eu queria. E a partir do momento que eu entendi que ter fé e ter Deus perto de você é você não ter controle sobre as coisas. E aí, um dia que eu entendi isso, eu fiz uma oração diferente. Falei, Deus, eu entrego nas suas mãos, que seja feita a tua vontade, eu confio e eu aceito que o que vier vai ser o melhor. E assim, gente, é muito difícil. Porque no dia seguinte minha irmã faleceu. Só que ele me prometeu que ia ficar tudo bem. Porque eu tenho essa conexão. E ficou tudo bem. Não, mas como assim sua irmã faleceu, ficou tudo bem? Tinha que ser. A paz que excede todo Tinha que entendimento. ser, mas essa paz é inexplicável, que é o que você falou, né? Eu sinto, não sei explicar. É o sentir. E naquele momento eu senti. Eu falei, gente, por que eu tô passando por todo esse turbilhão e eu estou bem? Porque eu tirei tudo do meu controle. E eu confiei, entreguei e aceitei. Então foi um momento ali difícil, uma decisão difícil, mas eu confiei e deu certo. Por quê? Gente, a gente tem que começar a entender que nada está no nosso controle. E o que eu observo também, principalmente das mulheres, é isso. Né? Principalmente as empresárias, né? As empreendedoras ali. Tudo tem que estar no meu controle. Mas por que você não delega isso? Não, porque eu sei fazer melhor do que fulano. E assim, quando a gente tenta ter controle de tudo, vem essa frustração, né? Sim, com certeza. Só espere a frustração. Não é? Só espere. E você tem, assim, algum momento também da sua vida que você teve essa percepção de que eu preciso parar de querer estar no controle? Foi nesse dia lavando a louça. Esse dia que eu falei, nossa, eu sou... Esse dia não, porque desde que eu comecei a dar esses primeiros passos sozinha, eu achava que era mérito meu, sabe? Eu que vou lá pra São Paulo estudar, fazer meus cursos, eu que fico no trânsito, eu que trabalho... O ego. É o ego, Era né? eu, né? Então, eu que paro pra escrever um livro, eu que faço... Então, eu sempre achei, o ego, ele é esse, sabe aquele peixe que infla, assim, que ele toma conta e de repente o teu todo comportamento é por ele, sabe? E precisa cuidar disso. Inclusive, eu fiz uma série no Instagram que tá lá, salva, uma live falando só sobre ego. Porque as pessoas têm que conhecer o próprio ego pra falar, gente, para, Sim. sabe? Viva uma vida de consciência, sabe? Não deixa o ego ser o condutor da sua mente, né? Mas isso, né, é processo. Teve sim esse momento que eu achava que o mérito era tudo meu, o esforço era tudo meu, então, ou seja, o resultado era só por mim, né? E foi ali naquele dia que a chave virou e você vê, eu não tava lendo um livro, eu tava lavando a louça, sabe? Então, por isso, o livro, o conteúdo teórico, ele te ensina muito, muito. É a ação que você tem que ter, que cabe a você, o estudo, a busca por melhorar. Só que sem entender que Deus tá no controle de tudo,
Só ler não adianta, sabe? Uhum. Então, os livros, eles devem ser a degustação, sim, para o nosso conhecimento. A Bíblia deve ser o prato principal. Se a gente Uhum. todo dia não se alimentar da palavra que é a palavra de Deus, a gente também não vai ter esse discernimento de perceber, poxa, eu posso dar esse passo com fé. Sim. Então, eu me frustrei muito porque era eu fazendo por mim mesma, sabe? E Uhum. eu fui me tornando uma pessoa arrogante. Sim. Ao ponto que, quando Deus me busca de novo, ele vai lá na minha pia me buscar, né? E fala, viu, volta Uhum. aqui pra realidade, né? Você sem mim não é nada. Eu tenho consciência da minha existência. Foi ali que eu entendi o meu propósito de vida, sabe? Nossa, que Foi fantástico. ali que eu falei, não, peraí, eu vivo E pra tem que ter servir. humildade, né? Tem que ter Sim, humildade pra você olhar pra situação e reconhecer. Falar, opa, sim, peraí, é. deixei meu ego tomar conta de mim, Exato. vamos voltar. Porque é isso que você falou. Às vezes é uma oração egóica, uma oração de ego, de ai, faz o que eu quero, Deus, me sirva. Né? E é Uhum. o É o oposto. contrário, a A gente que gente tem que estar aqui pra servir, para né? servir. A gente tá aqui para Exatamente. servir. E é tão maravilhoso servir, sabe? E não se preocupar. Entendeu? Então, às vezes, Sim. eu lembro que quando eu comecei a atender no meu consultório integral, né? Porque aí eu não tinha uma agenda cheia. Eu tinha acabado de sair de uma empresa para começar do zero. E a Uhum. minha secretária falava, ai, essa agenda não tá cheia essa semana. Sabe o que eu falava para ela? Calma. Uhum. Porque, mesmo que não venha ninguém, nada vai faltar. Eu tenho Sim. certeza, sabe? Não ia faltar pra mim, pra minha casa, pra ela, pro salário dela, pra vida. Nada vai faltar. Calma, eu tinha Uhum. uma paz. E, de repente, às vezes ela falava, nossa, doutora, a agenda de semana que vem tá cheia. E eu não sei o que aconteceu. E é inexplicável mesmo, né? Como as coisas fluem. Eu falo assim, quando você vive de propósito, tá servindo a Deus, né? E tá ajudando as pessoas aqui na Terra, eu falo, não tem como não dar certo. E às vezes meu marido, ele fica um pouco nervoso também com algumas coisas, tipo, ai meu Deus, não sei o que lá, a fatura do cartão desse mês. Ai, não sei o quê. Eu falo, viu? Calma. Ele só respira. Ele tá tudo certo. E eu comecei a observar que isso é no dia a dia. Então, que nem, perdi meu celular outro dia aqui no estúdio mesmo, tinha perdido. Eu cheguei aqui no estúdio e falei, cadê meu celular? Perdi. Só que eu falei, quer saber? Deixa pra lá, né? Falei, em último caso, amanhã eu compro outro. Eu falei, tá tudo certo. Então, esse deixar pra lá, esse soltar, Descansar, é entrega. incrível como as coisas só atraem coisas boas. Conclusão, acharam meu celular e devolveram. E aí, agora, eu percebo que toda vez que eu vejo alguém, assim, meio desesperado, angustiado, eu falo, calma. Falei, só confia que vai dar tudo certo. E aí a pessoa para, respira, passa alguns minutos. Cá, achei o que eu tava procurando. Nossa, resolvi o que eu tava precisando. E as pessoas começam a me agradecer. Eu falo, gente, não sou eu. Eu falei, eu só tô sendo, assim, um canal de Deus aqui, mas pra falar pra você Sim. que quando a gente confia, a gente solta, simplesmente as coisas fluem melhor, né? E as pessoas têm dificuldade É. pra fazer isso. E é um processo, né, Maria? É. A gente passou por isso, você sabe. É. Não é do dia pra noite que você fala, Não. nossa, agora eu tô... É uma história bem agora, parecida, inclusive, agora a eu tô nossa. aqui, ó. É. Não é tão simples assim, é um processo mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com as vozes também que a gente ouve, no sentido de, às vezes, também trazer pra gente coisas que não nos pertencem, né? Então, por exemplo, quando eu era chamada de Magda lá na minha adolescência, e eu achava que eu era nada na vida, eu era a última bolacha do pacote, né? Que eu não tinha valor nenhum, eu acreditava naquelas vozes, naquele apelido, Uhum. sabe? Embora eu não era. Eu brincava com ele, eu não era assim, não me doía na época, sabe? Mas eu acreditava na minha Sim. incapacidade. Depois, quando eu comecei a sair daquele lugar de incapacidade e construir algo novo na minha vida, eu comecei a pensar que era eu. Então, eu fui para um outro extremo perigoso também. Uhum. Que, não, eu que sou a dona de tudo, eu que faço e aconteço, sabe? E as pessoas falavam, nossa, Mariana, que legal. E a sua técnica me ajudou. E eu falava, nossa, a minha técnica ajudou. E é um lugar E perigoso, é porque extremamente também não perigoso. era eu. E não conecta com as pessoas, né? Porque Não. eu cheguei num momento da minha vida que eu tava no auge da minha carreira. E assim, também me achando a última bolacha do pacote. E eu lembro até hoje que eu falei pro meu chefe, né? Que ele me chamou, ele falou, ó, vou te promover. Ele falou, só vou te dar um feedback, assim, pra sua vida, assim, né? Ele falou assim, você é muito exigente com as pessoas, né? E às vezes isso pode se tornar arrogante. Ele falou, eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa boa, mas é a forma como você trata as pessoas, às vezes, que afasta as pessoas de você. E eu sou grata a ele por ter falado isso pra mim, porque foi ali que deu um insight. Eu falei, gente, caramba, as pessoas estão me enxergando de outra forma. Mas por quê? Porque, na verdade, era aquilo que eu tava refletindo. Então, no meu interno, eu sabia que eu era uma boa pessoa, mas eu não estava sendo a minha melhor versão naquele momento. Mas foi muito livro, muito autoconhecimento, muita terapia, para hoje ter essa sabedoria, essa paz, essa maneira de lidar com as pessoas melhor. É. Né? Então, só o tempo que vai que ajudar. Mas
você tem que dar o primeiro passo. Sim. E mesmo quando as coisas vão dando certo, tem que tomar cuidado com essas vozes de tipo, nossa, você é demais, você, né? Olha que legal que você faz. Uhum. Não, não, não. Eu só Humildade. sou um instrumento, sabe? Exatamente. E ter consciência disso. Aí você tira o inflado do ego. Uhum. É ter consciência, sabe? Sim. Nada vem de mim, é ele que me capacita, ele que me dá saúde, ar para respirar, capacidade, possibilidade de estar aqui, condição. Então é tudo sobre ele, nada sobre mim. E essa consciência liberta, porque Exatamente. acaba a comparação, sabe? Acaba medo, Nossa, perfeito. sabe? Acaba tudo que prende uma pessoa. Uhum. Então as mulheres que ainda estão presas nesse próximo passo precisam lembrar disso. Né? Exatamente. Busca um método que você se identifica e que você vai ter recursos para pensar de uma maneira mais saudável e com equilíbrio, como eu fui lá no banheiro e contei. Uhum. Mas também lembra de que, no final, a resposta certa só vem do Senhor. Não vem mais de ninguém. Então, não tá no nosso controle nada. A gente só tá aqui para servir, para contribuir, para descansar, entregar e confiar. Uau. É isso. Perfeito. Bom, gente, eu falei pra vocês, né, que ia ser bom o papo aqui, realmente foi maravilhoso. E assim, eu tô curiosa e queria que você falasse como que as pessoas têm acesso ao seu livro e fala um pouquinho aí também do próximo livro pra gente. Então, o livro Use a Mente a Seu Favor, ele tá disponível para compra na Amazon, né, em livrarias online. Então, é a editora Viseu, né, que fez a publicação. Então, qualquer livraria online você pode adquirir. Legal. Quem quiser adquirir direto comigo também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, no @marianagiancoli. E aí eu mando pelo correio, mando para o Brasil todo. Autografado, né? Autografado, com a Legal. dedicatória. E então pode comprar ou direto comigo ou em alguma livraria online, né? Tá. Ou no próprio site da editora. O próximo livro é também essa sede de transbordar, de contribuir, de compartilhar coisas que nesse processo eu fui aprendendo, né? E o livro novo, ele ainda tá só na versão online, tá? Então ele é uma aquisição no digital, ele não é o físico ainda, vai ser um dia. E esse livro, ele se chama Morrer é Preciso, né? Nossa, que forte, hein? E ele, a revisora, quando ela viu o primeiro título, ela falou assim: Nossa, Mariana, as pessoas vão julgar o livro pela capa. Aí eu falei: Tudo bem, então lê e revisa. Ela revisou e devolveu e falou assim: As pessoas vão julgar, mas as pessoas precisam ler para entender do que se trata. Então, o que é morrer? Morrer, às vezes, é um ciclo que precisa morrer. Né? Um emprego que não te realiza mais. Precisa morrer. Morrer é preciso. O próprio ego, O próprio ego. Tem um capítulo só pro ego. Matar o ego é preciso. Olha só. Bom, falo de tudo. Enfim, também falo da morte física. O que se trata? Então, a gente deixar de ser quem a gente é e quem a gente acredita para passar para um próximo nível, para um próximo estágio, para ter um encontro com Deus, né? O que é isso no final das contas, né? O livro fala também sobre medo, né? Então, é sobre a morte, mas não simplesmente só a gente nasce um dia e morre outro dia, né? No sentido de, durante esse percurso aí, e durante a vida, o que tem que morrer? Precisa. Algumas coisas precisam morrer pra gente ter qualidade, sabe? Sim. Tem relações que precisam morrer, né? Tem decisões que a gente tomou lá atrás e que preciso dar um fim agora. Então, o livro fala sobre isso. E como eu posso e consigo dar esse próximo passo. Né? Então, para quem quiser já tô curiosa, já. adquirir esse também, esse tá no meu link do Instagram também. Já tá disponível lá? Tá disponível, Ai, que legal. E eu vou... Então, esse daqui também tem. Quem quiser a versão online tem também, do Use a Mente. E a versão física eu entrego em todo o Brasil. Mas o Morrer é Preciso é só no online e é só entrar lá no meu perfil, clicar lá que já vai estar à disposição para venda. Ai, que legal. Parabéns, Mari. Obrigada pela sua entrega, por trazer coisas pessoais aqui também. Eu que agradeço. Que acho que é quando a gente entra nessa parte, assim, de contar a nossa história, né? E como a gente conseguiu, é mais fácil de inspirar outras pessoas, né? Porque, na verdade, todos nós somos seres humanos, né? Sim. A gente não nasceu a Mariana perfeita. Não, Mariana também sofreu, Mariana também passou por isso, também teve que superar ali o medo. Então, é muito legal quando a gente compartilha a história de pessoas maravilhosas, assim como você. Obrigada. Como nós. E só pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase, alguma mensagem para as pessoas aqui que estão assistindo a gente. Bom, uma frase que eu uso muito e eu acredito muito é a seguinte: Deus sempre responde. Então,
o primeiro passo numa dúvida é busque a Ele. A gente não nasce perfeita, mas a gente também morre na imperfeição. Então, enquanto a gente busca o máximo possível fazer o bem, contribuir, que a gente busque na fonte certa. Então, o primeiro passo é sempre buscar a Deus, porque Ele vai responder. O alimento diário busque a Deus em oração, em contato, em relacionamento. É tão fácil a gente mandar um WhatsApp para uma pessoa amiga, mas por que não fazer com essa mesma constância uma troca com Deus, uma conversa, uma pergunta, e a resposta vem. Então, eu teria uma infinidade de histórias aqui, de depoimentos para contar do quanto Ele já me respondeu e continua me respondendo. Mas o que eu quero deixar de mensagem tenha essa experiência também na prática. Faça a sua pergunta, porque Ele vai te responder. Então, não deixe o medo psicológico te travar, não deixa as crenças do passado te impedirem de dar o próximo passo, não deixe a sua falta de fé te bloquear. Pergunte, busque, se relacione com Deus e você vai ter a resposta. Perfeito. É isso. Obrigada, Mari. Imagina. Bom, gente, eu vou deixar depois aqui também, né, o Instagram, os contatos da Mariana, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, adquirir os livros. E foi um prazer falar com você. Adorei. Eu também. Já admirava, agora eu admiro mais ainda. Eu também. A recíproca é exatamente a mesma. Obrigada. Gratidão, Mari. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.